Taça Libertadores da América, além do Santos, que define a sua classificação ou não para as semifinais nesta quinta-feira, jogando contra o Vélez na Vila Belmiro, após ter perdido o primeiro jogo por 1-0 no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, teremos a definição do último classificado para as semifinais, do jogo entre Universidade de Chile e Libertad do Paraguai. No primeiro jogo, empate de 1-1 em Assunção e, com isso, a equipe chilena, atual campeã da Copa Sul-Americana, leva uma boa vantagem. Decide em casa e pode até empatar em 0-0 para ser o adversário do Boca Juniors na próxima fase, nas semifinais da Libertadores. Só que ainda a equipe que passar desse confronto pode sim ser adversária do Corinthians nas semifinais. Caso o Vélez elimine o Santos, o Vélez vai para a chave do Boca e a Universidade de Chile ou até o Libertad passa a fazer parte do grupo do Corinthians, para que não tenhamos uma final argentina na competição. Ontem, muita choradeira no Rio de Janeiro. Os dois cariocas foram eliminados em situações semelhantes. O Vasco segurava o 0-0 contra o Corinthians, levava a decisão para os pênaltis. E o Fluminense vencia o Boca por 1-0 e também levava a decisão da vaga para os pênaltis. Mas nos últimos minutos dos dois jogos, 2 gols mudaram a situação dos clubes do Rio de Janeiro. No estádio do Pacaembu, um gol de Paulinho deu a vitória do Corinthians 1-0 sobre o Vasco. E o técnico Cristóvão Borges admitiu sim frustração pelo resultado e pela eliminação. Isso faz com que a gente fique com um sentimento de frustração muito grande. Mas, de qualquer forma, eu acho que fizemos 2 grandes jogos, jogamos no nível muito bom e foi uma pena. E no Rio de Janeiro foi pior. O Fluminense vencia o Boca Juniors até os 43, 44 minutos do segundo tempo, levava a decisão para os pênaltis, jogou bem, não deu grandes oportunidades ao time argentino, mas um gol de Santiago Silva, El Tanque, no finalzinho da partida, deu um empate e a classificação ao Boca Juniors. O técnico Abel Braga não se conformava com o resultado do jogo e com a eliminação. Aí está o porquê de eu ter dito que acreditava, do torcedor ter comprado essa ideia de que era possível. Quero também agradecer de público as palavras do Sandro agora para os jogadores, para o grupo do departamento de futebol. Foram palavras que emocionaram. Com certeza são palavras que devem estar no coração de qualquer torcedor. Eles foram excepcionais. Eles não podem ter ideia do aplauso no final do jogo dado aos jogadores, o que isso vai representar. O futebol é, como você colocou muito bem, né? Tem essas peças, porque saímos de um jogo que meu goleiro não fez nenhuma defesa. É um jogo que a gente tinha que ter cuidado. O Boca jogava por um lance, sempre coloquei isso. Não os 45, 46, né? E talvez ali seria feita a justiça por toda a campanha que nós fizemos. Só os deuses, não sem explicação. Mas, da maneira que eu falei que essa equipe ia suar sangue, sem dar porrada, sem nada, mas iam correr até o... Não teve um que você pode dizer que não foi no limite, todos foram. Ficou provado para nós mesmos que nós temos um grupo muito forte. Então hoje baqueou, hoje entristeceu, mas não vai fazer com que nós temos uma caída em relação ao resultado. Porque nós soubemos hoje, os jogadores foram dignos de aplauso e dignificaram com muita galhardia a camisa do clube. E depois dos jogos desta quinta-feira, a Taça Libertadores da América terá uma paralisação. Os jogos só voltam a acontecer no próximo dia 13 de junho, quando teremos as semifinais da competição, ainda em aberto, por tudo aquilo que a gente falou no início. Nós poderemos ter o Boca Juniors jogando contra a Universidade de Chile e Corinthians e Santos na outra ponta da tabela, mas se o Santos for eliminado, o Vélez passa a ser adversário do Boca e Universidade de Chile, ou até o Libertad, um dos dois será adversário do Corinthians. Jovem Pan Online.